Na física, existem diversas perguntas sobre o universo, átomos, gravidade, matéria, tempo, entre outros assuntos que permanecem sem respostas. Às vezes, pode parecer que a física tem a resposta de todas as nossas dúvidas sobre a natureza e a realidade. Entretanto, não é bem assim. Sempre que se obtém uma nova pista sobre como o mundo funciona, novas dúvidas surgem, e é assim que a física funciona, criando novas perguntas. Conheça, neste vídeo, algumas das principais perguntas que a física propôs e que ainda não foi capaz de responder. O movimento e a conformação das galáxias da forma como as conhecemos hoje seriam impossíveis se considerássemos somente o conhecimento que temos atualmente sobre a gravitação. De acordo com esse conhecimento, já avançado, graças às teorias da relatividade de Albert Einstein, a quantidade de matéria observável presente nas galáxias é insuficiente para explicar, entre outras coisas, o seu formato. Dessa forma, prevê-se que exista um tipo exótico de matéria, batizado de matéria escura. Estima-se que 85% da matéria de todo o universo sejam formados por matéria escura, um tipo diferente de matéria que permeia todo o espaço e que não interage com a matéria ordinária por outros meios, senão pelos efeitos gravitacionais. De fato, a cosmologia ainda não foi capaz de explicar do que se trata esse tipo de matéria, quais as suas propriedades, ou sequer detectá-la. Para cada tipo de partícula conhecida existe uma antipartícula, isto é, trata-se de partículas idênticas, apenas com a carga elétrica invertida. Por exemplo, para o elétron ordinário, de carga negativa, existe uma antipartícula, chamada positron, dotada de carga elétrica positiva. A maior dúvida da física sobre a antimatéria é se matéria e antimatéria têm propriedades iguais, por qual razão as quantidades de matéria e antimatéria não são iguais no universo. A assimetria bariônica é um dos problemas vigentes da cosmologia. De acordo com os conhecimentos da física clássica, o tempo é linear, ou seja, não pode ser acelerado, retardado, muito menos revertido. Além disso, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, todos os fenômenos físicos acontecem espontaneamente em um único sentido, que é definido de acordo com a mudança de uma grandeza física termodinâmica, conhecida como entropia. É graças a isso que conseguimos diferenciar um vídeo normal de um vídeo que foi gravado de trás para frente, por exemplo. Algumas teorias recentes sobre a natureza do tempo, como a teoria da relatividade geral, elaborada por Einstein, permitem a existência de estruturas chamadas pontes de Einstein-Rosen, comumente conhecidas por buracos de minhoca. Segundo especulações, os buracos de minhoca permitiriam que viagens temporais ocorressem, levando-nos ao passado ou ao futuro, da mesma forma como mudamos a nossa posição ao deslocarmos-nos de um ponto a outro. Os físicos buscam incessantemente responder a essa pergunta. Para isso, fazem uso de telescópios extraordinariamente precisos, capazes de enxergar com resolução infinitamente superior à do olho humano. Os astrônomos vasculharam o céu noturno ao longo dos últimos anos buscando padrões de repetições em nossa volta. Caso o universo fosse finito, poderíamos ver quando alguma estrela ou constelação repetida. A resposta sobre isso é um pouco assustadora. Percorrendo os telescópios distâncias de até 13,8 bilhões de anos-luz, a distância que a luz percorre durante um ano no vácuo, não se observou qualquer repetição. O tamanho mínimo aceito para o universo é de 13,8 bilhões de anos-luz. Entretanto, isso não significa que ele seja desse tamanho. De fato, esse número é atribuído não ao raio do universo, mas ao raio do universo observável, aquilo que podemos observar com base na resolução de nossos telescópios mais avançados. Então já parou para pensar no tamanho do nosso universo? O efeito Oddo-Harkins estabelece que a abundância cósmica dos elementos de número atômico par, presentes na tabela periódica, é maior do que a dos seus elementos adjacentes e ímpares. Por exemplo, existe mais carbono no universo, número atômico 6, do que boro, número atômico 5, e nitrogênio, número atômico 7. Existem algumas teorias a respeito desse comportamento. Uma delas diz respeito à nucleossíntese, que ocorre no interior das estrelas. O processo de fusão nuclear ocorre com átomos de hélio, número atômico 2. Portanto, a adição de átomos de hélio levaria somente à formação de elementos de número atômico par. Logo, a perda ou o ganho de um ou mais prótons transmutaria os elementos pares em elementos ímpares.
Até então, a física não foi capaz de unir a força gravitacional ao modelo padrão da física de partículas. Isto é, ainda não foi possível unificar a explicação das demais forças da natureza à noção de gravidade. Alguns modelos sugerem a existência de um bóson que foi batizado de graviton. De acordo com a teoria quântica da gravidade, a interação gravitacional é mediada por essa partícula que não possui massa nem carga. Além disso, de acordo com o artigo científico de 2004 chamado Can Gravitons Be Detected?, escrito pelos físicos Tony Rothman e Stephen Bogan e publicado na revista científica Foundations of Physics, em razão do seu minúsculo tamanho, seria praticamente impossível observar diretamente a existência de um graviton. A força-peso é fruto do produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade e representa a atração que o planeta faz sobre determinado corpo. A força normal surge quando um objeto é colocado sobre uma superfície e é a força feita pela superfície sobre o objeto a fim de suportá-lo. Essas duas forças são geralmente tratadas como se fossem um par de ação e reação, mas, segundo a terceira lei de Newton, peso e normal não são ação e reação. As forças denominadas de ação e reação atuam em corpos diferentes. Ao dar um tapa sobre uma mesa, por exemplo, existe a força feita pela mão sobre a mesa, ação, e a força feita pela mesa sobre a mão, reação. Observe que as forças atuam sobre corpos diferentes, mesa e mão. O peso e a normal atuam sobre o mesmo objeto e por isso não podem ser consideradas um par de ação e reação. Gostou? Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Assim você apoia o nosso trabalho para postarmos mais conteúdos incríveis para você.